O goleiro que o Grêmio quer buscar na Europa. Veja daqui a pouco as defesas dele contra o Real Madrid. A semana será decisiva para avançar nas negociações com o Ajax e com o Braga na tentativa de trazer Matheus Magalhães. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO. KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E arroz, prato fino. O Grêmio quer contratar o goleiro Matheus Magalhães, 33 anos de idade. Ele pertence ao Braga, de Portugal. Está emprestado ao Ajax, da Holanda. E neste domingo teve o último jogo do campeonato local, né? Então, em tese, ele vai voltar agora para o Braga de Portugal. Em janeiro, o Grêmio tentou contratar este goleiro quando o Marquezin foi vendido para o Boca Juniors. Mas tinha um impasse, uma dificuldade para fechar com o Braga, e o Grêmio contratou o Thiago Volpi, que veio sem custos do Toluca do México. E ali, logo depois, em fevereiro, o Matheus Magalhães foi emprestado para o Ajax da Holanda. Eu vou falar já já sobre a passagem dele pela Holanda, né, que está terminando com este empréstimo. Mas o Matheus Magalhães, ele é natural de Belo Horizonte. Ele começou a carreira no América Mineiro e muito cedo foi para a Europa, para o Braga de Portugal. Isso foi em 2014. E lá ficou durante 11 temporadas, jogou 372 jogos pelo Braga, né? Marcou história lá com atuações, com campeonatos muito importantes. Daqui a pouco a gente vai relembrar um jogo dele contra o Real Madrid pelo Braga, contra o Real Madrid pela Champions League, com defesas importantes, mesmo com uma derrota, e não poderia ser diferente, né, no jogo do Braga contra o Real Madrid, né, vamos combinar. Mas terminou neste final de semana o campeonato holandês, o Ajax acabou deixando escapar o título, né? O PSV Eindhoven foi o campeão. Na penúltima rodada, o Ajax levou um gol de empate, estava na frente na tabela, levou o gol de empate nos acréscimos na partida contra o Groningen. O PSV ganhou o seu jogo e neste final de semana precisava apenas confirmar a vantagem para ser o campeão. E foi o que aconteceu. O Matheus Magalhães chegou em fevereiro lá no Ajax, né? Nestes últimos jogos ele ficou na reserva porque já ficou meio que definido que ele não ficaria, né? Que ele não vai ficar na Holanda, no Ajax. E aí, né, foi uma decisão natural do técnico em não escalar ele mais, porque é um jogador que não ficará para a próxima temporada. Desde que chegou em fevereiro foram 14 jogos, e destes 14, em 9, o Matheus Magalhães foi titular. Em 9 jogos, levou 9 gols, fez algumas defesas importantes, e nos jogos que esteve em campo, 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Ajax terminou o campeonato holandês com a melhor defesa da competição, apesar de ter perdido o título aí na penúltima rodada para o PSV, acabou escapando, né? Então, nestes 3 últimos jogos, o Matheus foi para a reserva porque, né, não seria aproveitado para a próxima temporada, ele não vai ficar, está voltando, né, do empréstimo do Ajax para o Braga. Então, esta acabou sendo uma decisão natural, né, do técnico, da comissão técnica da equipe da Holanda. Deixa eu falar um pouco mais sobre esta passagem do Matheus Magalhães pelo Braga, né? Uma passagem longa de 11 temporadas e que foi marcada por, né, momentos importantes, com colocações importantes também no Campeonato Português, com boas campanhas, inclusive com uma classificação para a Liga dos Campeões da Europa, para a Champions League, na temporada 2023-2024, portanto na última edição, né, sem contar essa atual, a última edição da Champions League. E aí o Braga acabou caindo num grupo com o Real Madrid, Napoli e Union Berlim da Alemanha. Aí ele conseguiu ficar em terceiro lugar no grupo. Em outubro de 2023, o Matheus Magalhães teve uma atuação muito elogiada contra o poderoso Real Madrid. O jogo foi em Braga, com vitória do Real Madrid pelo placar de 2-1. Vamos acompanhar, numa imagem disponibilizada pelo Real Madrid, 2 defesas do Matheus Magalhães neste jogo. A primeira, num chute do Bellingham, uma defesa difícil, né? Ele se esticou todo e mandou a bola para escanteio. Uma defesa muito bonita do Matheus Magalhães, que é o goleiro que o Grêmio pretende contratar. E depois de um chute do Camavinga, no canto, ele foi buscar, também numa defesa que não foi fácil, do Matheus Magalhães. Então, 2 defesas importantes do Matheus Magalhães neste jogo, Braga 1, Real Madrid 2. Os gols foram do Rodrigo, até teve um desvio no zagueiro ali, mas o gol foi creditado pela UEFA para o Rodrigo, e o outro gol do Bellingham.
Então 2-1 para o Real Madrid contra o Braga neste jogo da Champions League. E aí depois do jogo de Madrid, o Real ganhou de novo pelo placar de 3-0. Mas no geral, assim, foi uma passagem muito boa do Matheus Magalhães do Braga. Ele foi emprestado, né, para o Ajax, terminou o campeonato da Holanda, mas ele tem ainda mais alguns dias de contrato, até junho, né, de contrato com o Ajax, para definir agora o que vai acontecer. Em princípio, já está muito claro, o Ajax não vai exercer a opção de compra, mas, né, tem vínculo ainda com o Ajax até junho. Então precisa de uma liberação antecipada do Ajax para ele voltar para o Braga. E aí o Braga negociar com o Grêmio, que o Grêmio quer é contratar o Matheus Magalhães por empréstimo, e aí depois, né, vai ver se vai comprar ele ou não. Este é o objetivo do Grêmio, tentar contratar o Matheus Magalhães por empréstimo. Durante a semana, o objetivo é definir a venda do Gabriel Grando para o Palmeiras. O Palmeiras quer contratar ele, o negócio pode andar, e aí o Grêmio quer finalmente, depois de uma longa negociação, definir esta venda. O Palmeiras ofereceu 2 milhões de dólares, o Grêmio está pedindo um pouco mais, para fechar a contratação do Matheus Magalhães, que aí chega para disputar a posição com o Thiago Volpe, que vem num momento de instabilidade. Teve boas defesas em alguns momentos e falhas em outros momentos. E aí se estabelece se o Matheus Magalhães de fato for contratado, uma disputa para ver quem será o goleiro titular do Grêmio. E isso tudo pode acontecer a partir da janela do mês de junho que está chegando aí. E o Grêmio começa a semana com um jogo de terça-feira contra o CSA pela Copa do Brasil. Perdeu na ida lá em Maceió. Tem que ganhar por 2 gols de diferença para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. 2 gols no tempo normal, está classificado. Se ganhar por 1 gol de diferença, leva a decisão de novo para os pênaltis na Copa do Brasil. Valeu, pessoal! Vamos acompanhar a semana decisiva na Copa do Brasil e também para fechar a situação dos goleiros do Grêmio. Gabriel Grando pode sair e Matheus Magalhães poderá chegar. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Uma boa semana a todos.